Alô, pessoal! Eu sou Érico San Juan, sejam bem-vindos ao Capial, o podcast que também é jornal. O Capial é um podcast, um programa de entrevistas que está todo sábado aqui na TV. Olha só, querendo falar mais rápido que o pensamento. É, vamos começar de novo aqui. O Capial é muita coisa, então por isso que às vezes a gente quer falar tudo de modo muito rápido assim, mas vocês vão entender aqui. O Capial são duas coisas. É um podcast, esse podcast aqui, que está todo sábado a partir das 10 horas da manhã, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. E o podcast Capial entrevista os artistas gráficos, os cartunistas que participam do jornal de humor impresso mensal, também chamado de Capial. O Capial, o jornal impresso Capial, é publicado todo final de mês em outro jornal, encartado em outro jornal impresso, tradicionalíssimo aqui de Piracicaba, que é a Tribuna Piracicabana. Um jornal tão tradicional quanto o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. E o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, todo ano tem um novo presidente e nós vamos entrevistar aqui o presidente do 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, a edição 2025, né? O cara que é meu amigo há muitos anos, aqui fora do ar em off, a gente tava falando das desvantagens de ficar um pouquinho mais velho, como, por exemplo, ter que trocar de óculos toda hora, né? Mas aqui a gente não vai falar de senilidades, vamos falar de cartoon, vamos falar de ecologia, assuntos os quais o nosso ilustre convidado tem uma familiaridade muito grande. Aqui no nosso papo vocês vão descobrir direitinho o porquê dessa familiaridade. Vamos conversar com o meu amigo Lucas Longo. Seja bem-vindo, Lucas. Érico, satisfação estar aqui. A gente não se vê faz muito tempo, mas eu já te acompanhava e acho que o Capial é uma iniciativa que dá orgulho, principalmente porque destaca a cultura, a inteligência, a versatilidade e o patrimônio que o caipira carrega, né? Nós que somos caipiras com muito orgulho, né? Da região de Piracicaba. Então, um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória dentro e fora do papel. Pois é. E nós que estamos, né, em tempos esmagadoramente digitais, né, Lucas? Mas a gente ainda tem um pezinho no papel. Tanto que eu até vou mostrar aqui, eu raramente faço isso, mas eu quero mostrar o jornal Capial para as pessoas, quem não acredita que ainda existe jornal em papel, que não seja só para ser banheiro de pet. Olha aqui uma edição das mais Que recentes coisa aqui do Jornal linda, Capial, que é um que jornal coisa com linda. sotaque universal. Jornal o qual você está participando a partir da edição número 21, que quando a gente colocar no ar esse episódio aqui, já vai estar circulando a edição especial dedicada ao Salão de Humor de Piracicaba. A edição a qual você estará participando do Capial pela primeira vez. Que legal. Da edição do número 21, Isso quase a aí. minha idade, né? 22 anos. 22, Para isso é cada soma perna. aí mais uma idade aí. Sim, em Mais cada uns perna. 21 no mínimo também, né? Que satisfação, Érico, e minha admiração pelo trabalho de resgate cultural, sobretudo em relação às artes gráficas, que você sempre promoveu em Piracicaba, e isso é levar e mobilizar tanta gente, né, dentro e fora de Piracicaba, construindo um acervo sempre vivo, principalmente da memória, né? Em eras digitais, é importantíssimo que a gente tenha um resguardo da memória, da arte, da cultura piracicabana, né? De toda a sua singularidade que lhe é característica, né? Da cultura da qual você faz parte, né?
Não só a cultura de Piracicaba, mas a cultura do humor gráfico dentro do seu meio de origem, no caso, o jornal impresso, né. E agora Exatamente. aqui a gente está contando a história de cada colaborador do jornal impresso, né, agora nos meios de hoje, né, em tempos esmagadoramente digitais, como eu falei, né. Então é isso, Lucas, eu quero começar, fazendo uma pergunta que eu acho que pouca gente faz, mas como eu comecei falando do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, do qual você é presidente este ano, a pergunta é essa: o que faz um presidente de Salão Internacional de Humor de Piracicaba? Pela primeira vez, eu estou aprendendo o que faz. Eu me Isso. lembro que quando o Júnior, eh, oficializou o convite, né, e a primeira coisa que passou pela minha cabeça falando assim: "Não, mas eu ainda sou novo demais para esse tipo de coisa". Chamou de velho. Chamou de eu ainda sou novo demais, eu ainda tenho que aprender muito para ser um presidente de um salão e de um organismo vivo como esse, né. É. E aí eu parei para pensar, falei assim: "Não, pô, tem tanta coisa que já aconteceu, né, Pamonhas de Piracicaba, as Paralelas, né, desde dos 6 anos de idade que eu frequento o salão de humor, né. Eu acho que antes já ia, mas no colo da minha mãe, e sempre tive, assim, uma oportunidade, né, de poucos. Você também, assim, de É, estar com pessoas que a gente sempre admirou, é. admira e se inspira, né. Então, a partir do momento que esse convite veio, a primeira coisa que me veio, assim, é uma baita responsabilidade, presidir um salão como esse, talvez o salão mais longevo, né, mais, eficaz, mais, estratégico que ainda existe nesse mundão todo, né, e com a responsabilidade de continuar dando seguimento a essa grande festa de celebração de um espaço democrático, de liberdade de expressão, né, de todos os segmentos artísticos, de todas as formas. Então, veio assim com um peso de responsabilidade e também com um olhar crítico de olhar para o salão nesses 52 anos de história e ver coisas que a gente poderia ajustar para manter esse vigor que é o salão, que é um patrimônio, como eu sempre digo, né, vivo, feito por pessoas que passaram, passam, estão distantes, estão próximas dele e fazem o salão acontecer, né? Muito bem. E me diga uma coisa, eh, as participações anteriores no salão de humor, eu acho que você atingiu o ponto máximo de qualquer, cartunista que um dia sonhou em participar do salão, né. E eu queria que você falasse do seu pai, o Fausto Longo, que simplesmente foi o fundador do salão. É uma pergunta que não é tão incomum quanto a que eu fiz de o que faz um presidente de salão de humor. Mas eu Sim, vou eu vou cair no clichê e o respeitável público do podcast aqui há de me perdoar com essa pergunta bem lugar comum, né. O que o seu sim. pai te influenciou para você ser desenhista? O nosso querido Fausto Longo. Nossa, e continua, assim, me influenciando, né, em É, tudo que eu faço, digo, penso, eu levo ideias que às vezes não são ideias necessariamente, de humor, e sim de estratégia, né, já que meu pai também é um animal político muito eficaz, né, e é. muito articulado, então essa articulação ele sempre foi inspirador e transmitiu para a gente, né? Então eu tenho mais dois irmãos, o Leonardo e o Luigi, e nós três compomos um conjunto aí de filhos articuladores também dentro das suas áreas. Eu acho que a questão da presidência do salão, antes de falar objetivamente aí do papai, Sim. é um grau de fato que eu ainda não tinha é, atuado, participado e recebido essa responsabilidade. Eu me lembro que, assim,
de uma oficina que o Gualberto deu, ainda quando o salão era realizado no Teatro Losso Neto. É, Estávamos eu, você, isso aí. estávamos o Fábio, e É, era um pouco sobre a história, do desenho de humor, das artes gráficas, e a gente ficou assim uma tarde inteira, né? Então, acho que é a minha primeira participação de algo que está acontecendo assim do salão. Depois, eu participei de Paralelas, mas antes disso tive um desenho selecionado, Paralelas, depois curador de Paralelas, depois júri de seleção, alguns anos, né? E premiação ainda não, mas acho que premiação tem que ter um grau ainda, que eu não sei, ainda sou muito novo para isso. é E difícil! presidência, É difícil! e presidência ainda não, né? Então É, eu fico pensando no histórico de todos os ex-presidentes, né, que passaram pelo salão. Meu pai assumiu a presidência algumas vezes, né? E sempre, de alguma maneira, deixaram o seu perfil e a sua contribuição de uma maneira geral, democrática, para que o salão continuasse sendo o que ele é, né? Com quase mais de meio século de continuidade. E o meu pai foi sempre, e continua sendo assim, uma inspiração no desenho. Agora que ele está aqui no Brasil, ele cumpriu uma extensa tarefa de agenda durante anos, né? Sendo representante de ítalo-descendentes, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados da Itália. E agora, como ele está mais aqui, a gente pode trocar muito mais ideia. é. Mas eu me lembro, assim, me recordo, sou o primeiro filho, né? Embora tenha cara de mais novo dentre os outros dois, e olhar para minha, eu olhava para a mesa, assim, a prancheta do meu pai tinha aquelas pranchetonas antigas, né? É, Meu pai fazia desenho de arquitetura, iniciou a arquitetura, é. e aí olhava aquilo lá em cima, né, com a expectativa de saber o que estava acontecendo. E às vezes caíam alguns papéis lá de cima para baixo. O meu pai fazia uns desenhinhos e colocava no chão, e eu ficava lá pintando sem saber que era aquilo, né? É. Pintava a parede e tudo mais. Então, isso sempre me influenciou muito. E o meu pai sempre proporcionou para a gente a cultura e o conhecimento da arte dentro de casa. Então, a gente tinha acesso aos livros, a gente ia nos museus, a gente ia nas exposições, a gente falava sobre aquilo que a gente via, né? Então, todo mundo acabou pegando um pouco esse lado. Eu que fui um pouco mais, eu que fiz a cooptação assim do traço, né? E aí, estando num ambiente de salão, que ano a ano nós íamos, né? Ficávamos o dia inteiro, a tarde inteira, né? E eu tinha que ficar dividindo meu pai, eu ficava ali no meio, eu achava meio chato isso, né? É E a chato. atenção do meu pai, né? Mas você olhava para o lado, estava o Angeli ali, aí tinha o Borjalo do outro Aham, lado, aí tinha o Lan, Paulo e Chico Caruso, Laerte, é, Glauco, enfim, Fortuna, eu conheci o Fortuna, meu Deus do céu, é. né? Enfim, tanta gente que foi condimentando um olhar crítico, principalmente, né? Para depois um amadurecimento assim do meu traço, né? E o nosso traço é um elemento de constante evolução, né? Então, sempre que posso, mostro os trabalhos para ele, ele mostra os trabalhos para mim, ele fala assim, legal, vai por aí, vai por lá, o que você acha disso? Vamos fazer as coisas juntos. Então, meu pai, assim, se não fosse por ele, talvez eu não estivesse aqui falando com você, certamente, talvez estaria em num outro tipo de ocupação, mas eu devo, assim, meu início à arte, e a questão a arte democrática, a cultura e o traço e o desenho e o gosto por tudo isso, a ele. Legal. E dá para notar, Lucas, que
é uma família boa de palavras e de imagens, né? O seu irmão, Léo, é o produtor de clipes, de documentários, né? E você e o seu pai com os desenhos, né? Mas todos vocês, como você falou, muito bem articulados, né? Muito íntimos das palavras e íntimos igualmente das imagens, né? Então é uma turma aí, uma família talentosa. Eu gosto muito de vocês. A família aí é muito talentosa. Obrigado, meu querido. E você sabe que eu estava pensando outro dia, né? Eu gosto muito de brincar com as palavras, de fazer os É. trocadilhos. E eu acho que a linguagem do humor, coisa que também você faz muito bem, a linguagem do humor transpõe o limite do traço para uma abordagem que muitas vezes ela não é necessariamente feita através de um desenho, mas ela é pensada numa estratégia de algo que a gente vai falar, como a gente vai falar, se a gente vai ou não vai brincar, né? Como que a gente vai escrever, né? Como é que a gente vai condicionar tudo que a gente gostaria de ilustrar em um único parágrafo, né? Então, eu uso muito a linguagem do humor para quando eu falo com as pessoas e quando eu utilizo o meu outro lado, né, que é o lado de biólogo, né, para me comunicar com as pessoas. Então, a linguagem do humor, ela transpõe o papel em branco, né, a sulfite. Ela está na maneira da gente ser, da maneira da gente se posicionar e da maneira da gente atuar na sociedade, né? E a gente cumpre uma função. E aí eu falo, todo e qualquer artista, né, não importa se ele é cartunista ou não, e ele desenha ou não, uma função fundamental na sociedade, né? Que é a promoção da arte e da cultura, acima de tudo. Muito bem. E e é interessante, né, que você seguiu o caminho, um caminho sem deixar de ser cartunista, mas como biólogo. Até brinquei fora do ar aqui, antes da gente começar, que você é um cara muito coerente, porque tem um monte de cartunista espalhado pelo mundo aí, que faz muito cartoon sobre ecologia, né, sobre natureza, ecologia, preservação e tudo. Mas você é um cara que tem autoridade para falar, porque você é biólogo. Você lida diretamente no seu dia a dia com a questão, né. Então, como é que deu essa coceirinha aí de ser biólogo? O que como é que você começou a seguir esse caminho aí? Vamos lá. Eu falei do lado do meu pai, né, que me promoveu para o desenho, para a arte, o É. gosto por fazer transformar uma linha em algo que a gente está querendo mostrar para as pessoas, né? Mas o meu lado biólogo veio através do meu avô materno, Nelson de Souza Rodrigues, foi um grande ambientalista que a cidade de Piracicaba teve, né, na luta pelo rio Piracicaba, a criação dos comitês de bacias, né, que a gente tem aí, né, as mobilizações de rua em prol a despoluição e a proteção do rio Piracicaba, né? E a natureza de uma maneira geral, né? Então, meu avô é da turma de 48 da Exalc, aí de Piracicaba, né? Da USP, e ele era um naturalista. Então, ele conhecia muito sobre as plantas, sobre os animais, então tinha umas coleções, ele era taxidermista, ele empalhava bicho para Olha. museus e coleções, né? E eu ia passar minhas férias na casa dele, eu era o único neto, né? Então, fui o que recebi as primeiras. E, claro, tinha um canal aberto também para isso, né? Confesso. Recebi os primeiros ensinamentos, né, em relação à natureza e ao meio ambiente. Então, esse lado articulador que o meu pai me trouxe, né, e ao mesmo tempo de defensor da democracia, do lado do meu avô, o ativismo e o ambientalismo veio forte, né? Embora ele também desenhasse,
ele era um pesquisador, era um naturalista, né? Então eu fundi isso tudo através de um desejo. Acho que eu nem parei para pensar, o que que eu vou prestar qual curso, né? O que que eu vou fazer? Eu nunca tive nenhuma dúvida que o meu desejo era fazer biologia. Mas teve um momento que essa escolha me trouxe um certo sofrimento, porque eu achava que, ao escolher uma coisa, eu ia diminuir a outra. Então, ao seguir a carreira como biólogo, né? Eu fiz especialização, fiz mestrado nas minhas áreas específicas de conservação da natureza, eu ia estar deixando de lado um lado que para mim é tão importante quanto, né? Que era a questão do desenho. E se eu escolhesse me seguir o desenho, eu ia deixar de lado uma outra área que também eu gosto tanto quanto o desenho, que é a natureza, que é a biologia, né? Mas você sabe que eu fiquei um tempo pensando nisso, né? E aí chegou um momento de que caiu uma ficha assim. Cara, eu posso fazer, já que eu gostava muito de ensinar, eu sou um educador também, e de transmitir aquilo que eu conhecia para as pessoas, o humor poderia ser um veículo de transmitir aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo em relação à natureza, à proteção e conservação da natureza, né? Então, o desenho veio como um elemento que não tem um grau menor, nem tem um grau maior em tudo aquilo que eu faço, né? Ele é equilibrado em relação à minha linguagem, ao meu comportamento, aos meus desenhos, né? E aí eu passei a utilizar essa esse dom, né, e esse exercício do desenho para destacar temas importantes, né, e que a gente deveria começar a pensar. Então, as desigualdades sociais, a fragmentação florestal, a destruição da natureza, as mudanças climáticas, as espécies ameaçadas, né? Eu comecei a ilustrar essas bandeiras que são tão importantes quanto as outras, né? Trazendo o desenho para o meu dia a dia, né? Então, eu penso no desenho todo o tempo. Eu gostaria de estar desenhando muito mais, mas o desenho ele vem comigo muito nessa questão da linguagem, na estratégia de comunicação para a conservação da natureza, né? Então, é indissociável hoje o Lucas, biólogo do cartunista, e o cartunista do biólogo. Inclusive o seguinte, né? Provavelmente tem muitos biólogos que devem desenhar, né? Mas eu acredito que não é só a questão de você estar integrado, uma área está integrada à outra. Eu acredito que seja até um diferencial seu, a linguagem do humor gráfico dentro do seu ofício do dia a dia, né? É um diferencial realmente, sabe? Exatamente. E agora a gente vive a questão do IA, né? Então tá todo É. mundo. Eu devo participar agora em setembro de um ano passado eu tive com eles também, esse ano também vai ser um curso de comunicação voltada para a conservação da natureza. É. E eu vou lá estar numa mesa com artivistas, né? Com artivismo, né? Aham. Eu nunca imaginei assim que eu também seria um arte, que eu comecei a pintar muro também em relação às minhas bandeiras aqui em São Paulo. E Aham. quando a gente tratou inicialmente disso, né, em conversas aí anteriores, se destacou muito, embora a gente viva numa era cuja tecnologia está ali dando suporte, né? É importantíssimo que a gente tenha, em toda e qualquer iniciativa que a gente vai fazer de mobilização e de engajamento, sempre um jornalista ou um comunicador, né? E um artista gráfico ou ilustrador de estimação para participar dos projetos. Porque, embora a tecnologia esteja aí, esses profissionais, eles continuam sendo
e vão ser, eu acho que sempre vão ser, né, extremamente necessários e versáteis, né, para definir estratégias aí de comunicação. Que bom. E rapaz, você falando, eu fiquei pensando, né? Eu não sei, talvez você até tenha feito, se me corrija se eu estiver enganado. Mas você nunca trabalhou com o Eduardo Grosso, que ele trabalhou a vida inteira com esse tema, né? Sim, o Du é um outro cara assim que sempre me inspirou. Eu me lembro do primeiro curso que eu fiz com ele, foi na Pinacoteca, no Uhum. antigo endereço da Pinacoteca, eu adorava aquele endereço, É. inclusive, né? Ele deu uma oficina de bico de pena. Ah, E aí fui eu e meu avô também fez junto comigo a oficina, ó, junto com o Du. que legal. E aí nós fizemos e aquilo revolucionou, assim, tudo o que eu fazia, né? E até hoje em dia, a maneira com que eu penso, às vezes, no traço, né? É. Eu gosto do traço preto, eu não costumo usar muita cor, eu gosto do Uhum. branco e preto, É. eu gosto daquele traço rústico, e o Du tem um traço também, a gente estava falando disso antes de começar, né? Objetivo, né? É. Que às vezes você não precisa utilizar nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum balão, né? E ele construiu assim um legado, né, de um conjunto de elementos gráficos, né, e uma composição gráfica mesmo, que dialoga muito e que tem uma essência associada à mobilização e à proteção da natureza que sempre me inspirou. Meu trabalho assim com o Du foi nos bastidores assim do salão, né, de curadoria, assim, mas faz muito tempo. Esse ano eu espero vê-lo, faz muito tempo que eu não o vejo, e é um cara que eu sempre admirei assim bastante e que tem um traço que continua me inspirando. E inclusive até você falou do minimalismo dele, né? Mas ele também sabe rebuscar muito bem quando ele quer, né? É um cara que tem é um cara de muitos recursos, né? É o cara do minimalismo e é o cara do rebuscamento quando necessário, né? Eu acredito, sem demérito aos colegas da nossa geração e aos mais novos, que já tem os mais novos ainda bem, né? Eu acredito que ele ainda é o melhor de todos nós aqui, né, em Piracicaba. Sim, sim. Não, e eu sou longo, ele é grosso, né? Então, quem imagina? Esses trocadilhos, mas é muito adequado para cartunistas de Piracicaba. Pois é, se esse traço é muito longo o seu, né? Eu vou ver se eu encurto ele. Já escutei várias coisas, né? Agora, seria uma ideia bem legal a gente fazer uma paralela, quem sabe, né? É. Grosso, longo, né? Não sei se seria um pouco ofensivo, mas eu acho que se ele topasse. Olha, eu acho que dado esse trocadilho aí que enaltece, digamos assim, vocês dois, ele ia adorar, sabe? Sim, com certeza. Ai, ai. Ô, Lucas, então é o seguinte, aqui na parte quase final do nosso programa, a gente mostra aqui uma galeria pequenininha de desenhos aqui dos colaboradores do Jornal Capial. Como você vai ser a partir da edição de agosto um colaborador, então eu já separei aqui alguns trabalhos que vão ser publicados no Capial. Opa, Quando for pro ar esse episódio, já estarão publicados, né? que demais, que Então, demais. aí você comenta cada um desses Comenta. cartoons aqui brevemente, pode ser? Pode ser. Agora, uma coisa que você se esqueceu Ah, é que olha a só. gente trabalhou junto, né? No Jornal do Liceu, né? No Jornal do Liceu, o primeiro jornalzinho que É, eu mandei um trabalho seu que você é o editor do jornal, não é isso? metido desde lá atrás, né? Mas foi uma experiência muito legal, né? Você estudava na escola e eu tinha recém saído
do Jornal de Piracicaba? Eu tinha acho que uns 21 anos. E o Exatamente. pessoal lá da escola pediu, coloca o Lucas aí para ilustrar o jornal, né? Ah, lógico, pô, o cara é legal, é gente fina, né? Foi uma experiência muito legal. Aliás, rapidamente, foi através do liceu. É, Em 1996, meu primeiro trabalho selecionado do salão, é, ainda lá no Teatro Municipal, isso. foi no liceu. E depois eu fui fazer a Unimap. E em 2000 eu ganhei o primeiro lugar. Brasil 500 anos, fui o primeiro unimepiano a ganhar o salão universitário latino-americano, né? É, Enfim, se o Camilo tiver aí, um salve para o Camilão. grande Camilo Riani, mestre de Vamos lá. todos nós também, né? Mestre, com certeza. É, Querido amigo. muito bom. Então, vamos mostrar aqui, começar a mostrar os primeiros trabalhos aqui que marcam a sua estreia no Jornal Capial. Aliás, antes da gente mostrar, eu queria que você. Bom, você já está comentando já do seu começo, até em concursos de humor gráfico, né? E você teve algum momento, antes da gente mostrar os trabalhos, Uhum, você teve algum uhum. momento que você duvidou que você ia usar o tema da ecologia como o mote aí do seu trabalho de humor gráfico? Ou como na biologia, como o ser biólogo, você nunca teve dúvida disso? Era natural para você? Sempre foi natural e sempre foi uma necessidade de me expressar e de expressar um desejo por um estado e por uma condição que eu gostaria de ver em relação ao mundo. E eu não dissocio o meu trabalho. Eu falo assim, meu trabalho é socioambiental, né? Eu não dissocio a sociedade da natureza, porque eu acho que a natureza tem que estar presente na sociedade, e a sociedade tem que proteger e conservar a natureza, porque sem a natureza não há vida, né? Então, é indissociável, assim, e eu já fiz alguns trabalhos que não tinham nada a ver com questões socioambientais, e todos esses trabalhos, eles sequer entraram, né? Eles iam lá, a gente mandava o trabalho, e é, eles não eram aprovados para compor os trabalhos que tinham sido selecionados, Uhum. seja para o salão de humor, seja para outro lugar, né? É. Então, eu nunca tive dúvidas assim em relação aos trabalhos que eu ia fazer. Eu sempre foi assim, uma dificuldade era escolher o quê? Porque a gente mora, vive e nasceu em um país onde a gente tem questões ainda muito latentes, né? E que estão aí o tempo todo. Então, motivos e razões, né? E argumentos sempre existe para a gente levar com humor muito a sério, né? Uma questão que a gente imagina, defenda, né? E queira ver. Legal. Então vamos pro primeiro trabalho aqui, o primeiro cartoon aqui, um dos quais vai estar publicado, está publicado na edição de agosto do Jornal Capial. Conta aí desse Ah, trabalho aí. Já é um trabalho minimalista, né? Mas acertou na mosca. Esse é o tipo de sacada gráfica que zerou a vida, como falam hoje, né? e isso, ó, pode ver que a Axúria aí, né, eu peguei um bico de pena, molhei numa aquarela bem densa, e É, aí eu fui trabalhando. Isso já é uma influência do grosso, é. pelo fato de eu ter passado por lá. Bom, está demonstrando algo que ainda é muito presente, né? A questão da poluição dos oceanos, o oceano que é o berço de vida e compõe basicamente o ar que a gente está respirando aqui. A maior parte dele vem do oceano, né? Das algas que produzem oxigênio. E aí eu fiz essa cachalote, que é essa baleia de dente, né? Expelindo o petróleo, né? Era um período em que a gente via com maior ocorrência acidentes, derramamentos de petróleo aí em relação ao mundo, né? É. Principalmente na década de 90, final da década de 90,
A gente teve muitos derramamentos de petróleo na região da costa do Rio de Janeiro, né? Então, a baleia está aí demonstrando essa grande entidade, né? Esse grande mamífero pensador que navega pelos oceanos, deixando claro de que, ó, não é fumaça branca, né? Habemos petróleo aí no oceano. Pois é. E é legal, né? A gente falou de você ser e a sua família de muitas palavras. E no humor gráfico você pode ser o oposto. A imagem fala por si, né? Exatamente. Então é uma confusão para mim sempre foi de desenhar uma coisa só, É, porque o meu argumento e o meu texto eu fico lá falando parábolas, hipérboles e lali lá, 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 aí volto, não sei o quê para falar uma coisa mais objetiva. Eu é, sempre acho que fica faltando alguma coisa, entendeu? Mas exatamente. isso aqui é um exercício gostoso de desenhar, É, né? Você vai, faz, não ficou legal, aí faz de novo, aí é, joga fora e volta, aí para, pensa, assiste alguma coisa, pega um livro, né? é. Enfim, e assim vai. Não, e para falar de novo brevemente do Eduardo Grosso, né? Já ele é um cara de poucas palavras na vida, né? Ele só fala quando é muito necessário, né? Então tem para ele a expressão do humor gráfico como visualmente, né? Na questão mais pura do humor gráfico mesmo, né? É a imagem mesmo. Ele é um cara que tem tudo a ver com o que ele faz, né? E a gente que é muito da palavra, mas também usa o desenho como instrumento de se comunicar, é como você falou, a gente fica depurando o texto. E quando não tem texto, é o que você falou, parece que fica faltando. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que é, o Du é, quando você conhece ele pela primeira vez, ele fala assim, ele não fala, né? Oi e tchau, entendeu? Só É, isso, entendeu? Mas enfim, é o capial tímido, né? esse é Mas o. que tem um universo dentro dele, né? De representação do desenho É, vasto, né? mas a gente passa a vida puxando a língua de caras assim, né? E eles É, correspondem. Vamos pro próximo, Danilo, pro próximo slide aqui, que tem um cartoon que eu acho o melhor dos que eu pedi pra você pra publicar no Capial. Aí é o oposto do minimalismo, mas é a sacada precisa, né? Conta desse desenho pra nós aí. esse aí, ele foi feito, eu acho que no início, final de 90, início de 2000, agora não me lembro agora, mas enfim, é ainda uma realidade, né, que mostra ali no fundo a floresta encostada ainda em pé, a terra arrasada por onde tem esses dois porcos do mato, né, esses dois catetos, né, são porcos do mato, diante de uma pegada, né, uma pegada ecológica de outros mamíferos humanos, no caso, né? Esses sim são os verdadeiros porcos do mato. A gente, quem são eles para dizer que somos nós os porcos do mato, né? É, Porcos do mato são eles, né? E os é. porcos nem são porcos, entendeu? Então, isso ainda é um assunto que ocorre, né? Que é a fragmentação das florestas, o avanço das cidades a qualquer custo, os aterros e os lixões, né? Que vão tomando conta dos lugares onde esses animais vivem e a floresta também vive, né? Pois é. É aquela velha história, né, de você usar o nome do bicho que não tem nada a ver com as porcarias que os humanos fazem, né. Exatamente. A gente tem que cair a ficha para a gente que a gente tem que aceitar a nossa incapacidade, né? É, Então a gente continua chamando uma pessoa de burra ou a pessoa desprovida de inteligência de anta, né? E isso. anta, eu, eu tenho um projeto que é o projeto Anta Brasileira. Eu criei um slogan para eles que é um slogan muito simples. Anta é elogio. Hashtag anta é elogio, né? Quando se usava principalmente a questão do hashtag.
Porque hoje sabe-se que é um animal que tem tanta inteligência, tanto quanto um elefante, né? Desconhecido ainda pela ciência, muitos pesquisadores estão descobrindo, e realmente extremamente inteligente, né? Assim como são outros animais. Mas a gente ainda insiste, né, em dar nomes à nossa incapacidade, É, trazendo a questão dos animais, né? Isso só prejudica ainda mais a vida deles, né? exatamente. Talvez eles lá cá com os botões deles, eles ruminem entre eles que, meu Deus, olha esses humanos aí, né? Eles não sabem o que fazem, né? Exatamente. Vamos pro próximo, Danilo. É um dos bichos aí da sua antologia aí de caricaturas animais. Eu Ah, adorei esse tatu. isso eu gosto muito. Isso foi feito para um projeto Tatu Canastra. É, Projeto Tatu Canastra, que é a maior espécie de tatu que existe no planeta, né? Um metro e meio assim de tatu, né? olha. Mais de 20 quilos tem esse animal. E esse tatuzinho aí é o tatu bola, né? Que inclusive foi o mascote na Copa do Brasil, né? Na Copa do Sim, Brasil, isso. é. Era o tatu bola, fuleco, se eu não me engano, né? Isso aí. E esse é uma espécie que existe na Caatinga brasileira, que é um dos biomas brasileiros, assim como Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, os Pampas, né? O Cerrado. E aí a ideia era fazer uma cartilha com todas as espécies de tatus brasileiros conhecidas. E essa foi a que eu mais gostei, né? Então, mostra bem a unha, que na verdade são dedos que o tatu utiliza para cavar e fazer a sua toca, e a maneira com que ele se protege quando vem uma onça parda ou um outro predador, né? Para não ser comido, né? Ele vira uma bola. Legal. E assim, você tem muitos desenhos de tatus, né? Tem É, de anta, de tatu é, e outros animais, porque aquilo que a gente estava falando. Ah, mas o Lucas biólogo, como é que fica junto com o Lucas cartunista e tudo mais? Eu acabei naturalmente entrando assim numa oportunidade. Ah, a gente precisa de alguém que ilustre uma cartilha. Eu gosto dos seus desenhos. Você não faz uma anta? Fiz é. uma anta. Aí a gente fez cartilhas e livros sobre projetos de conservação brasileiros. Onça pintada, papagaio de peito roxo, o tatu canastra, a anta, tamanduá, né? E outras espécies, né? E aí fui, fui compondo personagens através dessa brincadeira de caricaturizar os animais, né? Então, ao invés de desenhá-los fielmente em relação como se fosse uma ilustração naturalística, né? Eu trago para o lado do humor e que acaba também aproximando as pessoas de uma maneira diferente desses animais, né? É. Ah, e você mostra também até o carisma que os bichos têm, né? Exatamente, né? Exatamente, porque É, muitas vezes esses animais, na verdade, eles não têm voz nenhuma, né? é. Então é uma maneira da gente destacar a presença desses animais, muitas vezes tratando de animais que não são fofobichos e nem fazem parte da fofofauna, É. entendeu? Muito bem. E pra gente encerrar, eu vou mostrar um cartoon que não foi publicado no Capial, mas eu quis mostrar porque faz parte de uma exposição paralela do Salão de Humor que você organizou e até eu participei também. Só que esse desenho é seu. Eu me lembro, a gente fez das lontras, né? Isso aí. Era uma paralela de celebração de um projeto super importante, que é o projeto Lontras, que tem aqui no Brasil. E aí eu fiz a curadoria, chamei os amigos, o Edu também mandou, você também mandou, tantos outros, né? E aí, ao invés de fazer a lontra essa, que era frequente freguesa do rio Piracicaba e dos rios aqui
da cidade de Piracicaba e da região por conta da contaminação do pescado, né, e da fragmentação das matas ciliares e da caça também. Esse é um animal já mais raro de se ver na região de Piracicaba, na cidade, né? Embora ela ainda possa ser vista na região do Tanquã, que é o Pantanal Piracicabano, né? Que fica ainda dentro do município de São Paulo, de Piracicaba. E ao invés de fazer essa espécie, que é a nossa espécie de lontra mais comum que a gente tem no Brasil, né? A gente tem a ariranha, que é uma lontra maior, tem uma mancha assim no peito, que é muito comum na Amazônia e no Pantanal, né? No Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e norte do Brasil. Eu trouxe a lontra marinha. E a lontra marinha, ela é um animal que utiliza ferramentas para se alimentar, né? Então, essa segunda lontra, da esquerda para a direita, tem uma pedra e tem uma concha. Então, ela utiliza essas pedras para quebrar caranguejo, siris, estrela do mar e conchas para se alimentar do molusco, né? E aí, nessa brincadeira toda e nessa hiperatividade, já que é um animal super hiperativo, né? Uma delas achou um objeto estranho, né? É uma granada. E aí eu quis demonstrar o que com isso? Claro, esse animal, em primeiro lugar, essa necessidade dele ser curioso e de estímulo para a nossa curiosidade. E o principal disso tudo é que é um animal que vive no mar, sujeito à poluição e à caça. Então, esse boom pode ser a extinção desta espécie, por exemplo, né? Pois é. E você retratar esses bichos com humor, né? Eu acho que é também uma maneira de eles, extintos ou não, eles não caírem no esquecimento, né? Então isso é muito importante. Isso não é só um instrumento de comunicação. Também é uma maneira de preservar até a memória visual da fauna e da flora brasileira, esse trabalho, né? Então você, o cartunista que é biólogo, biólogo que é cartunista e vice-versa, e tudo se completa, né? Então, já começo aqui os finalmente, Lucas, agradecendo principalmente pela amizade. É legal que a gente tenha esse espaço aqui, Podcast Capial e o jornal, que são oportunidades também de reencontros aí dos amigos, né? E vamos passar o último slide, Danilo, que é a maneira pela qual o pessoal pode encontrar o Lucas Longo nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, Lucas Longo, tudo junto com 2 Cs, Lucas Longo. E Agradecemos a obrigado por tudo. preferência. Sim, agradecemos a preferência, Érico. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho importante e significativo que você já vinha e vem desenvolvendo de conservação, de escuta, de diálogo e de gravar todo esse material com tanta gente importante que faz a diferença, fora as outras que farão a diferença, olhando esse material, esses testemunhos e esse acervo que você vem acumulando, né? Com muita resiliência. Então, fica aqui minha admiração, o agradecimento pela participação do podcast. Eu sempre quis participar, sempre quis. Eu já te falava isso aí, eu falei assim, nossa, que legal, acho demais, né? E continuo assim achando um prazer. Conte sempre comigo e aproveito também para convidar todos para Isso o aí. dia 30 de agosto, abertura do salão de número 52, o maior e melhor salão de humor de todo esse planeta. Compareçam, ocupem seus espaços, não deixem de prestigiar, é importantíssimo. O salão é feito com a presença e a circulação das pessoas, salão que é um ambiente trampolim para o olhar para o mundo e inspirador para tantas coisas, né, Érico? Assim, o salão foi sempre uma escola e continua sendo uma escola de
de upgrade, de evolução, de constantes tentativas, né, e descobertas. Então, é um patrimônio não só de Piracicaba, é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio do mundo, e que está localizado em Piracicaba, na margem do rio Piracicaba, né? Então, não deixem de participar. As paralelas também estão fantásticas. A gente tem... Não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque tem muita coisa bacana acontecendo. Por exemplo, a primeira artista indígena a compor uma paralela e está dentro de um júri de seleção, de premiação, inclusive, da história dos 52 anos do Salão. Eu fico imaginando o valor importante que tem isso, já que as margens do Piracicaba eram ocupadas no passado pelos Paiaguá, né? Exatamente. Então tem muita coisa bacana acontecendo, paralela do Sebastião Salgado, em homenagem a esse grande mestre da fotografia. Enfim, não vou ficar falando muito, só convidando mesmo vocês para participar, tá? Muito bem, e você estará com a gente aqui também, claro, né? Muito bem. E para a gente fechar de vez aqui o episódio, vamos fazer uma coisa que eu sempre esqueço, estava falando para o Danilo aqui, a maneira pela qual, vou informar ao respeitável público, a maneira pela qual as pessoas podem acessar o Jornal Capial em sua versão virtual, né? No @capial.humor. @capial.humor. Lá tem o famoso link da bio, né? Com todos os episódios do podcast Capial e também com os links de todos os jornais Capial. Até agora temos 21 edições mensais publicadas pela Tribuna Piracicabana desde 2023. Já estamos quase chegando nos 2 anos de Jornal Capial aí, ininterruptamente. Parabéns. Então, obrigado, Lucas. Até a próxima. Obrigado, meu amigo. Um longo abraço aí para vocês, para todo mundo, todos os ouvintes. E tamo junto. É isso aí. Muito bem. Mais um episódio, mais um grande artista gráfico aqui que está participando do Jornal Capial e agora acabou de participar, dando seu depoimento aí, uma entrevista para o podcast Capial. O podcast que também é jornal. Olha aqui. Para quem não acredita que ainda existe jornal impresso, né? Olha aí. Jornal Capial. E teremos a edição especial dedicada a artistas que participam do Salão de Humor de Piracicaba. Até estava vendo a agenda aqui, esse episódio que você está vendo, né, no YouTube, vai estar no ar exatamente no dia da abertura do Salão de Humor de Piracicaba, edição 2025. E o Jornal Capial também, para quem estiver vendo esse episódio aqui no dia 30 de agosto, o Jornal Capial também estará marcando presença comigo e com os artistas participantes do jornal na noite de abertura do Salão de Humor de Piracicaba. Então, quem estiver em Piracicaba, no Engenho Central, na noite do dia 30 de agosto de 2025, periga de me encontrar lá, carregado de Jornal Capial aí, a gente vai distribuir, conversar com quem aprecia o melhor humor gráfico do planeta, no Salão de Humor de Piracicaba e também no Jornal Capial e, inclusive, com os artistas aqui dando o seu depoimento no podcast Capial, podcast que também é jornal, todo sábado, a partir das 10 da manhã, aqui na nossa TV Metropolitana de Piracicaba. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.